acompanhando as gravações deste estudo das obras de Leon Denis. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar fazendo a prece. Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudos, por esta obra deixada pelo nosso querido companheiro Leon Denis, que tanto esclarece a nossa caminhada aqui na Terra, rumo à evolução. Hoje queremos pedir por todos aqueles que estão temporariamente no poder, os governantes, os políticos, aqueles cujas leis são votadas e decididas, que eles possam ser iluminados pelos espíritos amigos, pelos enviados de Deus, para tomarem decisões mais acertadas para o nosso planeta, para o povo, de uma forma geral. Que a paz possa envolver cada um dos países, cada um desses governantes, cada povo, para que possamos cada dia mais nos melhorarmos e buscarmos um acordo permanente de paz. Pedimos também por todos aqueles que sofrem, por aqueles que ainda fazem sofrer, que eles sejam iluminados e amparados. E também pedimos pelos nossos lares, cada lar aqui representado, por cada mente, por cada pensamento que está conectado ao nosso estudo, que cada um de nós possa buscar a transformação moral, a fim de transformarmos esses mesmos lares em pontos de luz para o trabalho no bem. Abençoe e ampara a todos nós, ilumina o nosso estudo para que possamos ter a compreensão de cada um desses ensinamentos deixados. Muito obrigada, meu Deus. Pedimos então a vossa permissão para iniciarmos os estudos desta manhã de quinta-feira. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje estamos retornando, né, Ricardo? Depois desse breve tempo que a gente ficou aí sem ter os estudos das obras de Leon Denis, a nossa casa retoma aí os grupos de estudos. Então, queremos dar as boas-vindas a quem vai estar assistindo pela primeira vez e deixar aqui já o nosso abraço a quem está acompanhando aí desde sempre. Bom dia. Bom dia a você, Rosimar. Bom dia àqueles que irão assistir esse vídeo aí depois, né, no nosso canal do YouTube. E que a gente tenha um bom estudo, né? Iniciando. Isso aí. Então, nós vamos começar hoje, nós paramos no capítulo 23, no último estudo que tivemos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24, e se der, a gente vai estudar o 25 também, porque ele é pequeno, todos os dois são bem pequenos. O capítulo 24, ele é intitulado Consequências Filosóficas e Morais. Então, lembrando que nós estamos estudando o livro Depois da Morte, do Leon Denis, né? Então, ele está fazendo todo um percurso, se você está acompanhando aí pela primeira vez, né? Nós já temos os outros capítulos todos gravados no canal do YouTube. E vale a pena você fazer uma busca para você ir seguindo, né? Porque os capítulos iniciais, ele vai tratando da questão da vida, e de como as religiões foram formadas, de como tudo isso foi sendo estabelecido por um plano maior. E aí, aqui agora a gente está começando a entender, né, o que acontece depois que a gente morre. Então, é bem interessante, né? Hoje a gente vai tratar das consequências filosóficas e morais de tudo, né? Dos fenômenos espíritas, dessa comunicação com os espíritos. Então, capítulo 24, Consequências Filosóficas e Morais.
Os fatos espíritas são ricos em consequências filosóficas e morais. Trazem a solução tão clara como completa dos maiores problemas suscitados através dos séculos pelos sábios e pelos pensadores de todos os países. O problema da nossa natureza íntima, tão misteriosa, tão pouco conhecida, e o problema dos nossos destinos. A imortalidade, que até então não passava de uma esperança, de uma intuição da alma, de inspiração vaga e incerta para um estado melhor. A imortalidade de agora em diante está provada. Bem assim, a comunhão dos vivos com aqueles a quem julgavam mortos, o que é sua consequência lógica. Não mais é possível a dúvida. O homem é imortal. A morte é mera transformação. Desse fato e do ensino dos espíritos, deduz-se ainda a certeza da pluralidade de nossas existências terrestres. Essa evolução do ser através de suas vidas renovadas, sendo ele próprio edificado, o edificador do seu futuro, construindo-se todos os dias a si mesmo por seus atos, quer no seio do abismo, quer no desabrochamento das humanidades felizes, essa identidade de todos, nas origens como nos fins, esse aperfeiçoamento gradual, fruto do cumprimento de deveres no trabalho e nas provações, tudo isso nos mostra os princípios eternos de justiça, de ordem, de progresso que reinam nos mundos, regulando o destino das almas segundo leis sábias, profundas e universais. Então, vamos dar uma paradinha aqui, né? Como eu disse, o capítulo é pequeno, então a gente tem só mais meia página para ler. Então, vamos pensar aqui, né? Consequências filosóficas e morais. Ele está falando do fato de existir a comunicação com o mundo espiritual e desse mundo espiritual ser uma realidade a partir, não só a partir, né? Mas principalmente a partir do evento da codificação com Kardec. Porque isso sempre aconteceu. A comunicação com os espíritos, ela sempre aconteceu, sempre, de todo sempre existiu. Como a gente viu nos capítulos anteriores, que ele foi narrando toda esse envolvimento espiritual para que as coisas se dessem da forma mais natural possível. A gente foi dando uma complicadinha aí, né? Criando rituais, criando dogmas a partir das religiões. Então, o que Kardec vem trazer para a gente de uma forma clara? Que a gente não precisa de nada disso, que a comunicação com os espíritos é natural e espontânea. Não precisa de nenhum ritual, não precisa de nenhum aparato. E é uma pena que até o movimento espírita tenta complicar isso. Que Kardec teve tanto esforço para clarear para a gente, né? Para transformar isso numa forma mais simples, né? E aí, o que a gente precisa entender aqui, né? Que existem aí aqueles postulados, né? Que a gente conhece, são os postulados nos quais o espírita acredita. Então, o que a gente acredita de verdade? É preciso a gente entender isso, né? Para eu me dizer espírita, eu tenho que acreditar em algumas coisas, mas não como rituais, como dogmas, né? A gente diz que a reencarnação é um dogma que o espiritismo tem, mas
vamos pensar o que a gente acredita. A gente acredita na imortalidade da alma. Primeira coisa, a gente acredita em Deus, né? Deus existe e isso é inquestionável para nós. Então a gente acredita em Deus, a gente acredita na imortalidade da alma, a gente acredita na comunicabilidade dos espíritos, a gente acredita na pluralidade dos mundos habitados, a gente acredita na reencarnação. Então, esses são os principais postulados. Para quem se diz espírita, isso aqui não é uma dúvida. É assim. Então, a gente tem isso como uma verdade, né? Como uma inquestionável. São crenças fundamentais para a gente entender o Espiritismo. Porque se não houver isso, a gente não consegue exercer, praticar, né? Isso. E a partir do conhecimento desses postulados, porque foi isso que Kardec fez. Ele foi buscar, então, olha, se isso aqui é um postulado, se é uma coisa inquestionável, como que isso se dá? Deus a gente não vai conseguir explicar, na essência, porque a gente não tem nem sentidos para entender Deus, que é isso que os espíritos falam com a gente. Mas a gente pode ter uma ideia a partir da criação disso tudo que a gente tem aqui. Então a gente sabe que Deus é aquilo tudo que está lá no Evangelho, está no livro dos Espíritos, que explica mais ou menos. Os próprios Espíritos vão dizer: olha, numa ideia muito humana, a gente pode dizer que Deus é imortal, ele imortal somos nós, né? Que Deus é eterno, a gente pode dizer que Deus é soberanamente justo e bom, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, e aquilo tudo que a gente já conhece, né? Mas e o restante? O restante, Kardec foi se debruçar para estudar, né? Como é que a gente comprova a reencarnação? Como é que a gente comprova a pluralidade dos mundos habitados? Então, a partir do conhecimento desses postulados, a gente vai entendendo melhor algumas questões da experiência humana. Mas é importante a gente não transformar acontecimentos da vida como determinismos, né? Porque existe também o livre-arbítrio, que é a lei de Deus, né? Agindo a partir das nossas escolhas, né? Então, a lei de Deus, ela vai agir como sendo uma lei de amor, de justiça, de caridade, né? E por isso tudo, é que a gente, por isso tudo que a gente vai compreendendo, né? E a gente vai programando os acontecimentos da nossa vida, esses mesmos acontecimentos, eles podem ser alterados, né? Então, por isso que ele diz aqui, né? Essa evolução do ser, através de suas vidas renovadas, sendo ele próprio o edificador do futuro, né? Por quê? Porque através do que a gente pratica, a gente vai construindo um futuro mais tranquilo, de aprendizado, de construção, de saber, ou um futuro de compromissos, né? De lutas, de trabalho árduo. Trabalho árduo para quê? Para vencer as nossas imperfeições, que são essas que a gente vai desconsiderando ao longo da nossa existência aqui na Terra, né? Rosimar, então, olha só, isso aí que o Leon Denis, esse ensinamento que o Leon Denis deixou para a gente, esse início de capítulo, né? Como você também acabou de falar aí agora, vou dar um exemplo aqui. Para tudo, quando a gente faz um curso,
Você estuda para fazer uma prova. Se você estudou, você vai tirar uma boa nota. Se você não estudou, você não vai tirar uma boa nota. Então, quem que é responsável por aquilo ali? É você. Vai tirar uma boa nota se você estudar. Se você não estudar, você vai tirar uma nota ruim. A mesma coisa acontece. Deus é tão sábio, né? Que ele deixou para a gente mesmo construir a nossa evolução. Construir a nossa evolução. Você que é o construtor. Se você vai bem, se você vai cumprindo as leis de Deus, você vai evoluindo, né? Através do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe, né? Eu vou fazer, eu vou cumprir as leis de Deus, eu vou querer progredir, eu estou querendo ser um homem de bem, porque a gente foi criado simples e ignorante, né? Simples e ignorantes por Deus, e a gente vem aprendendo, a gente sabe que a gente vai reencarnando, vida, né? Existências, vamos dizer assim, aqui na Terra, e a gente vai evoluindo. Se eu vou continuar com as minhas rebeldias, são escolhas minhas. Então eu me estaciono, não evoluo, né? Então cabe a nós, né? Espíritos imortais, que estamos sempre em evolução, que vamos chegar até perto de Deus, através do nosso livre-arbítrio, agilizar a nossa evolução ou estacionar algumas vezes, melhorar, demorar mais, né? Ficar mais tempo em certo patamar evolutivo. E eu achei bacana isso aí que o Leon Denis, achei interessante, né? E você falou disso aí de outra forma, mas isso me marcou bem aí nesse capítulo. Então, o que ele está trazendo aqui, né? Ele está trazendo a certeza da imortalidade da alma. E ele vai falar, né? É bonito quando ele fala, né? O homem é imortal, a morte é mera transformação. E é uma transformação que eu nem sei se eu usaria essa palavra transformação, é uma mudança de dimensão. Porque, na verdade, a morte não nos transforma. O que nos transforma é a vida. Então, olha que interessante, né? A gente pensar por esse, como o tema do capítulo, eu vou até colocar aqui um pouquinho, só para todo mundo ir acompanhando, né? São as consequências filosóficas. Então, filosoficamente pensando aqui, né? A gente vai dizer que o que nos transforma é a vida. É o fato de estarmos aqui tendo determinados comportamentos, determinados pensamentos e determinadas atitudes. Isso é que vai nos transformar. Porque a morte, ela vai ser uma mudança de dimensão. Eu estou aqui na matéria e vou para uma matéria menos densa do que essa, porque eu ainda não vou para um mundo espiritual puro. Eu vou para um mundo semimaterial. Eu só vou evoluir quando eu aprender a minha, realizar, melhor dizendo, a minha mudança aqui. Então, o caminho é aqui, na vida, né? Então, é bonito quando ele traz isso. Aí ele vai falar desse fato e do ensino dos espíritos, deduz-se ainda a certeza da pluralidade das existências. Então, ele está falando da reencarnação. E a partir daí é que a gente vai depreender quais são as consequências filosóficas e morais para esse entendimento do mundo espiritual, da vida após a morte. Quais seriam? Primeiro, a gente precisa entender os postulados, como a gente trouxe aqui, né? Entendendo esses postulados, que a vida não cessa, que Deus é soberano e justo, que existem mais mundos que são habitados, que não são só o nosso, podem ser habitados por
formas diferentes, mas são habitados, né? Entendendo isso, qual que é a consequência desse entendimento? É que a gente precisa agir aqui como espíritos. Não dá mais para a gente agir como matéria, como materialistas, acreditando que a vida é só essa aqui. Isso é uma das consequências, né? Aí eu vou trazer para a gente conversar um pouquinho a questão 258, 259, 260 do Livro dos Espíritos, que eu acho que é importante, né? Então, vou só mostrar aqui, para quem ainda não conhece, o Livro dos Espíritos, ele foi o primeiro da codificação. É um livro de perguntas e respostas. Se você quer entender um pouco mais da doutrina espírita, leia o Livro dos Espíritos, que ele vai trazer muitas respostas para muitas dúvidas. Se você acha que ele é difícil, nós temos um grupo de estudos toda segunda-feira às 20 horas. Participa com a gente, que é um grupo pequeno, ele é fechado que eu digo assim, não vai para o YouTube, né? A gente só tem uma sala virtual, você pode participar de qualquer lugar do mundo que você quiser, basta ter uma internet, né? E lá a gente vai esmiuçando cada uma dessas questões, é muito bacana. Então, o que Kardec pergunta na questão 258? Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aí os espíritos vão falar assim, olha, ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Então, olha, o que a gente passa aqui de sofrimento, de dor, pode ter sido programado no mundo espiritual, pode ter sido, não é um determinismo, porque senão a gente entra nessa fala que é muito, ela é muito, vamos dizer determinista, né? Tá me faltando a palavra aqui, fatalista, que é tipo assim, e ela é uma frase também muito, coloca a pessoa num comodismo muito grande, né? Ah, eu tô passando por isso por causa da vida passada. E nem sempre é assim, não, né? Então, ó, nós escolhemos o gênero de prova. O gênero. Eu vou nascer rico, eu vou nascer pobre, eu vou viver numa situação X, Y, Z, eu vou ter uma inteligência mais acurada, melhor desenvolvida, porque eu vou ajudar na ciência. Vou ser mediano, porque eu preciso aprender a criar laços com os outros, então eu vou precisar depender que o outro me ajude, e para isso eu preciso pedir, deixar de ser orgulhoso, então eu vou nascer com uma inteligência mais ou menos, onde eu vou precisar da ajuda de muita gente. Então, o gênero de prova. Aquilo que vai acontecendo no meio do caminho é a questão 258A. Olha que interessante. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec é perspicaz, né? Por quê? Porque no século XIX, que é quando foi escrito esse livro, a gente tinha só o céu, o inferno e o purgatório, que era o conceito católico, cristão da época, né? Então, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. A Igreja Católica já tirou a questão do purgatório, não existe mais, é céu e inferno. E há muito pouco tempo, o nosso querido Papa Francisco já disse, olha, céu e inferno não são lugares, não é uma região, é um estado de espírito. Olha que espírito iluminado, né? Ele falou aquilo que Kardec já tinha trazido. Então, por que Kardec está falando isso? Porque era a ideia da época.
Deus castiga e você vai para o inferno, se você fizer uma coisa errada. Então, Kardec vai perguntar isso. Olha, os espíritos vão dizer: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distingua o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisto um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, eu vou deixar aqui a indicação, questão 259, 260, que vai tratar mais profundamente desse tema. Mas olha que interessante. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que a culpa, a responsabilidade pelo que nos acontece é do outro, inclusive de Deus. A responsabilidade é nossa. Se a gente se alimenta mal, a gente vai adoecer, né? Se a gente perdi um pouco o raciocínio aqui, mas se a gente se descuida, por exemplo, dos estudos, a gente não vai crescer em conhecimento. Isso não é um determinismo de Deus para a nossa vida. Isso é uma consequência dos nossos atos, né? Se a gente não trabalha, a gente vai viver na miséria, porque a gente vive num mundo que é capitalista. Então, a gente precisa de dinheiro. Se a gente precisa de dinheiro, qual que é a forma justa e ética de conseguir? Trabalhando, né? Trabalhando. E o trabalho é uma lei do progresso. Então, você pode até ter recebido uma herança e falar, não preciso trabalhar, mas isso vai ter uma consequência, porque o trabalho é da lei de Deus. Então, Deus cria as leis para que a gente cumpra essas leis. Mas ele dá permissão para que a gente não cumpra também, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, são consequências do mau uso ou do bom uso do nosso livre-arbítrio. São consequências, né, fatais, que é ou para o bem ou para o mal. A lei de Deus, ela não é criada para nos punir. Não tem uma lei que vai falar, não, a Rosimar vai ser punida. Não, não existe. A lei de Deus é de amor, de justiça e de caridade. O que quer dizer isso? Não é mais o olho por olho, dente por dente. Né? Se você decepou um braço, você não vai nascer sem esse braço. Não é isso. Isso é lei de talião, né? A lei de Deus é assim, olha, você cometeu um mal, você tem que se reajustar com essa lei. Você tem que se reaver com esse mal. De que forma? Através do amor, de preferência. Então, pode ser que eu cometi um mal ao corpo de uma pessoa numa vida e na outra eu venho para trabalhar na medicina. Isso é lei de amor. Porque se eu vier com a mesma deformidade no meu corpo, isso é lei de talião. Mas eu posso vir? Posso. Posso vir, porque às vezes eu pedi isso.
Olha, eu quero trabalhar para o bem da humanidade, mas eu quero ter uma deformidade física, porque eu acho que eu vou precisar passar por isso para eu entender melhor. E Deus permite. Mas não porque Ele está me punindo, porque eu pedi, porque eu solicitei. E na avaliação, porque eu não faço o meu projeto reencarnatório sozinho, na minha, naquele grupo que está me sustentando ali, me orientando, eles vão me ajudar a refletir sobre isso. Porque é uma outra questão que a gente tem no Livro dos Espíritos também, né? Esse capítulo é pequeno, mas ele é intenso, né? Ele faz a gente pensar muitas coisas. Nós temos um espírito protetor que nos acompanha numa vida ou em muitas vidas. E o que isso quer dizer? O que é um espírito protetor? O que é um mentor espiritual? É um espírito que ele só é permitido por Deus ele ser o meu mentor, o seu mentor, o mentor de qualquer um de nós, se ele tiver uma evolução maior que a nossa. Então, o espírito mentor, ele tem que ser mais evoluído. Esse espírito vai ser o avalista, que ele vai falar, não, Rosimar, olha, eu vou estar com a Rosimar e eu tenho certeza que ela dá conta disso. Ela pode sucumbir se ela quiser, mas que ela consegue, ela tem recurso já para isso. Então, esse grupo de espírito, ele vai sentar junto com a gente. Gente, eu estou fazendo isso como um processo imaginativo para nós, tá? Não sei, eu não me lembro como é que foi o meu projeto programado lá, mas eu imagino que tenha sido assim. Então, o que acontece? Eles vão se reunir e vão falar, olha, ela está pedindo coisa demais, eu acho que ela não vai dar conta, não. Diminui um pouquinho, Rosmar, vamos por partes. Eu sei que você errou demais e muitas vezes que você quer resolver isso, mas não adianta, você não vai dar conta. E aí você pode sucumbir. Então, tem essa reunião permitida por Deus para a gente ter essa orientação. Por quê? O projeto de Deus, ele é de evolução. As leis de Deus, elas são destinadas para que a gente evolua, não para que a gente sucumba, para que a gente erre. Então, ela é toda organizada para o nosso bem. E por isso, gente, que as consequências, elas precisam ser analisadas. Porque quando a gente entende quais são os postulados espíritas, não porque eu sou espírita, porque eu sou espírito. Eu não preciso me tornar espírita. Você que está acompanhando aí esse estudo, se você não for espírita, não tem problema nenhum. Se você quiser participar do grupo de estudos com a gente, não tem problema nenhum. Você pode ser uma pessoa sem religião, você pode ser de outra religião, não faz diferença. O que precisa é conhecer a sua dimensão espiritual, a nossa dimensão espiritual. E o espiritismo não foi criado para ser uma religião. Ele foi criado para ser uma doutrina. O que é essa palavra doutrina? Conhecimento. Precisamos conhecer a verdade, porque ela vai nos libertar. Nos libertar de quê? Por que Jesus falou isso? Nos libertar dos dogmas, dos rituais, dos equívocos, dessas falas deterministas, que é Deus que nos condiciona ao pecado, ao processo de não poder nos reaver com essa lei, né? Então, eu vou ficar no inferno para sempre. Não tem isso. A lei de Deus é de amor, né? Então, as consequências eu vou começar a agir de uma forma mais ética, mais condizente com a minha condição espiritual, vivendo na matéria. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir da experiência humana, porque fugir também traz consequências. Mas eu vou viver essa experiência entendendo que eu sou um espírito imortal.
né? Então, é bonito isso, né? Rose, quando o Leon Denis fala na questão que a morte é uma transformação, eu acho que aí ele está querendo colocar é porque a gente sai dessa vida transformado, ou não, para a próxima encarnação. Porque no Deveríamos mundo, sair, né? é, porque no mundo espiritual a gente vai entender tudo melhor o que aconteceu, a gente vai fazer uma análise daquilo que a gente A, progrediu ou não. a gente Hã? vai voltar a gente vai voltar àquela discussão que de vez em quando a gente faz. A gente não precisa esperar chegar no mundo espiritual para entender. Não sei, olha, eu sei que você tem o seu ponto de vista, eu não quero influenciar nele, mas a gente pode ter essa clareza aqui. Eu acho que esse capítulo está falando disso. A gente começar a pensar que a gente é um espírito imortal, que a gente não tem mais morte do corpo espiritual, a gente tem uma transformação do corpo material, que ele também não morre, ele vai se transformar, né? Que é a lei de Lavoisier. Só que a gente pode ter essa compreensão aqui, né? O que eu estou fazendo vai trazer consequências e consequências futuras. Então, isso é importante, né? Vamos ler o finalzinho, porque aí a gente termina de comentar o que estiver faltando no final, que falta pouco agora, mas o tempo também já está acabando, né? Então, vou continuar aqui. O Espiritismo é, pois, simultaneamente uma filosofia moral e uma ciência positiva. Ao mesmo tempo, ele pode satisfazer ao coração e à razão. Apresentou-se ao mundo no momento preciso, quando as concepções religiosas do passado se deslocavam de suas bases, quando a humanidade, tendo perdido a fé ingênua dos velhos tempos, corroída pelo ceticismo, errava no vácuo, sem bússola, e tateando como cega, procurava o caminho. O evento do Espiritismo é, ninguém se engane, um dos maiores acontecimentos da história do mundo. Há 18 séculos, sobre as ruínas do paganismo agonizante, no seio de uma sociedade corrompida, o cristianismo, pela voz dos mais humildes e dos mais desprezados, trazia, com moral e fé novas, a revelação de dois princípios até aí ignorados pelas multidões: a caridade e a fraternidade humana. Assim, hoje, em face das doutrinas religiosas enfraquecidas, petrificadas pelo interesse material, impotentes para esclarecer o espírito humano, ergueu-se uma filosofia racional, trazendo em si o germe de uma transformação social, o meio de regenerar a humanidade, de libertá-la dos elementos de decomposição que a esterilizam e enodoam. Vem oferecer uma base sólida à fé, uma sanção à moral, um estímulo à virtude, faz do progresso o alvo da vida e a lei superior do universo. Acaba com o reinado do favoritismo, do arbitrário e da superstição, mostrando na elevação dos seres o resultado de seus próprios esforços, ensinando que uma igualdade absoluta e uma solidariedade íntima ligam os homens através das suas vidas coletivas. Ela golpeia vigorosamente o orgulho e o egoísmo, esses dois monstros que até então nada havia podido domar ou submeter. Então é muito bonito, né? É um capítulo pequeno na forma, mas imenso no conteúdo, né? Quanto que esse capítulo aqui traz para a gente a consciência de que é a gente que constrói a nossa própria evolução. Através da consciência
de uma lei que nos rege, que é soberana, mas é justa, que é a lei de Deus, né? Então, a doutrina espírita, ela é o consolador prometido por Jesus, né? Mas o fato dessa promessa de Cristo ter sido cumprido, que ele foi cumprido, né? A doutrina veio, Kardec codificou com todo o amparo aí do Cristo, né? O fato dessa promessa do Cristo, ela ter se cumprido, não é garantia de salvação para o nosso processo evolutivo. Ele, esse recurso, né? Esse consolador prometido, ele é mais um recurso que Deus disponibiliza para nós, para que a gente possa atuar nas nossas imperfeições. Então, há duas perguntas que a gente precisa fazer. O que a gente está fazendo como individualidade e como coletividade que nos ajuda ou nos paralisa? Na maioria dos casos, é a nossa própria rebeldia que nos aprisiona no sofrimento. Então, eu acho que esse capítulo ele deixa para mim essa consciência. Eu preciso todo dia me perguntar: o que eu estou fazendo de bom ou de mal para mim e para a coletividade? Né? Porque aí, o que a doutrina veio trazer? Ela veio quebrar esse ciclo da dominação do dinheiro, por exemplo, da dominação do poder hierárquico constituído pelo homem. Então, quem vai para o céu? Quem compra, por exemplo, um lugarzinho no céu. Não é esse que vai para o céu. É quem verdadeiramente praticou a caridade. Esse é o que vai para o céu. Eu estou usando aqui essa palavra céu entre aspas, né? Só para nos aproximar aí das outras crenças um pouco mais. Quem vai se libertar? Quem vai evoluir? É quem verdadeiramente praticou a caridade. Agora, Esse é o grande ensinamento, né? agora, o tanto que é importante a nossa evolução individual, mas o tanto que é importante também a gente aproveitar dessa nossa evolução para trabalhar para a evolução da humanidade. A gente tem que trabalhar. É importante a gente evoluir individualmente, mas é mais importante ainda a gente aproveitar dessa evolução para a evolução da humanidade, ajudando o seu próximo fraternalmente, essa coisa toda, né? Das coisas boas que a gente faz aqui, que a gente vai levar isso para a nossa vida imortal, né? Para a nossa vida espiritual, vamos dizer assim. E é importante também, eu falo sempre isso, a gente saber que nós fazemos parte do universo, né? Eu falo sempre isso, que nós somos uma engrenagem, que nós fazemos parte dessa evolução universal. A gente não é um mero existente da vida. Chega aqui, Deus criou isso tudo aqui para eu usufruir. Não, não, não. Eu faço parte disso. Eu faço parte dessa criação de Deus. Eu sou uma peça importante para que isso tudo seja muito maior do que a gente imagina, que eu imagino, vamos dizer assim. Perfeito o capítulo. Igual você falou, pequeno, eu achei que a gente faria o outro, não adianta. Ele foi pequenininho, mas a gente falou muita coisa, aprendeu muita coisa com isso tudo aí, né? Isso aí. Então, a gente vai encerrar, né? Eu queria deixar aqui alguns comentários, né? Primeiro, que está na barrinha de rolagem é as atividades da nossa casa, né? Então, se você quer participar de alguma atividade e não sabe
não está podendo participar presencialmente, né? A nossa casa espírita é uma casa espírita virtual e ela tem várias atividades, né? Nós temos irradiações à distância, atendimento fraterno, grupos de estudos, a mocidade espírita, a gente tem um passe virtual, temos o culto do Evangelho no Lar virtual, né? As palestras. Então, a gente tem várias atividades de uma casa espírita presencial, só que a nossa casa é virtual. Se você quiser conhecer melhor, agora está passando aí as nossas redes sociais, né? Você pode entrar lá no Instagram, e as iniciais da nossa casa, CEVFMN. Né? Você já está no canal do YouTube. Nesse canal aí você consegue acessar o link para as irradiações. A gente tem um Facebook, né? A gente tem um WhatsApp, esse aqui está atualizado, não está, Ricardo? Esse que está aí, 91, 94, 95, 49, esse já é o atual, né? Esse WhatsApp, a gente não recebe chamada, mas você pode mandar uma mensagem que a gente responde, né? E aí a gente te convida a participar com a gente, né? A gente tem um culto do Evangelho no Lar, está aparecendo aí agora, acontece todos os sábados às 7h30 da manhã, de 7h30 às 8h. Então, se você faz o culto sozinho, precisa de uma companhia, né? Quer participar dessa família coletiva universal, né? Participa com a gente. O link está na bio do Instagram. Ou você manda uma mensagem no WhatsApp que a gente te envia o link, te orienta como é que faz. A gente vai deixar aqui para finalizar as nossas redes para você, né, acompanhar aí se precisar. E a partir do próximo estudo ou na semana seguinte, a gente vai começar a fazer esse estudo aqui ao vivo. Então, ele é gravado e depois vai para o YouTube. Né? Então, a partir da semana que vem ou na outra, que a gente tem que programar algumas coisas aqui, você vai estar podendo assistir ele ao vivo toda quinta-feira, às 9h da manhã. Então, é uma boa notícia para a gente, porque aí a gente já faz ele e você consegue acompanhar. Você consegue até participar pelo YouTube ao vivo, né? Caso você não queira participar aqui com a gente, porque é um grupo aberto, né? Você pode estar aqui com a gente ao vivo, ou então você pode mandar mensagem pelo chat, vai trocando umas ideias também aqui, né? Quiser fazer perguntas, quiser compartilhar comentários, aí vai sair tudo ao vivo. Então, é uma sugestão aí para você participar. Então, não sei se você quer deixar mais algum comentário, Ricardo, ou podemos encerrar por hoje. Não, olha só, Rosmar, tá pipocando aqui para mim, porque a nossa conexão tá um pouco estranha essa semana, que a gente tá tendo uns probleminhas. Não sei se vai dar para ouvir minha prece aqui, tá? Para a gente encerrar, tá bom? Você fica de olho aí para mim. Então, vou fazer a nossa prece aqui, agradecendo a Deus pelo nosso dia, pela nossa existência, agradecendo sempre a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pela condução dos trabalhos, pelo amparo, agradecendo a Jesus pelo seu amor, né? A Mãe Santíssima pelas bênçãos que ela deixa para nós, agradecendo também ao nosso querido Leon Denis por todos os ensinamentos que ele deixou, nessas obras que ele deixou para nós, e que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo dessas obras. E sempre agradecemos por tudo, que assim seja.